encorajamento e partir do pão, na vida, na fé e no culto cristão. E por que não também no culto de oração? Diga amém, louvado seja Deus. Atos capítulo 19, versículo 20, depois 27 a 12. Diz assim o texto sagrado: assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutio, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado o quê? Morto. Morreu. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse para as pessoas: não vos perturbeis, a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão, comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram um vivo rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Que coisa, hein? O que é que Deus tem para nos falar nesse texto? Vamos orar a Deus, vamos falar com o Senhor. Pai amado e eterno, bendito e maravilhoso, Pai, eu quero te agradecer pelos últimos 10 anos que o Senhor me tem dado oportunidade de vida. Esses últimos 10 anos, um parzinho de antolhos foram tirados dos meus olhos. Eu pude voltar a sentar no Seminário Batista do Sul, refazer a minha formação teológica, para crescer na palavra. E hoje, assumindo, cada um de nós, ministerialmente falando, o compromisso que Paulo tinha de exortar, partir o pão, e como Lucas registrou, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aqui estamos nós, para respeitar o texto. Quem tem que pregar é o texto, para que as tuas ovelhas sejam alimentadas. Assim, meu Deus, eu quero diminuir, para que tu cresças neste altar. Quem tem que brilhar, quem tem que aparecer, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Esse menino caiu do terceiro andar morto. Paulo ressuscitou e voltou para pregar. Queremos aprender o que estava acontecendo ali de tão importante, em nome de Jesus. Esta é a nossa oração, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Obrigado, amada pastora. Ovelhas amadas de Jesus, povo abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, aqueles que em Cristo, antes da fundação do mundo, foram amados, predestinados, chamados, justificados e glorificados. E hoje podemos dizer, com vistas a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos entender hoje algo muito importante. Nós temos caminhado, deixo registrado, nos passos dos apóstolos,
o primeiro século da igreja, a igreja está nascendo, aqui está a nossa raiz, aqui está de onde viemos, aqui está a palavra reguladora da nossa fé. É ela que nos traz regras, prática e fé. Nós vamos entender coisas profundas, importantes, antes da ministração da ceia, acerca do partir do pão, do encorajamento, da fé cristã. Porque eu creio de todo o meu coração que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E essa palavra, uma vez que trabalha em nosso interior, no interior da igreja, a igreja está apta para anunciar, proclamar aquilo que de fato é importante, aquilo que de fato é fundamental. Testemunhos são fundamentais, milagres acontecem, glória a Deus por isso, mas nós vamos um pouco mais profundo do que isso, e vamos entender que o que dá força à tua fé vai muito além dos sinais visíveis e fenomenológicos. Nós não precisamos de fenômenos para crer, nós cremos pelo que Ele é. Nós cremos pelo que Ele é. Das cidades que Paulo passou pregando, o grande missionário, plantador de igrejas, pregador da palavra, todas as cidades nas 3 viagens missionárias, os mais de 24 mil quilômetros rodados totais entre chão e mar, talvez nenhuma dessas cidades tenha sido mais impactada que Éfeso, a cidade de Éfeso. Ela era uma cidade extremamente idólatra, extremamente arraigada em conceitos religiosos equivocados, arraigada no auferir lucro em cima da exploração religiosa, e haviam muitos crentes que se deixavam enredar pelas obras da vida pregressa. Mas ali a igreja se tornou a mais importante do Novo Testamento, superando Antioquia da Psídia, que foi uma base missionária para o povo gentílico. Paulo passou 3 anos nessa cidade evangelizando, desenvolvendo o ministério. Pessoas foram impactadas e nós vamos ver o que aconteceu. Mas o fato de Paulo, missionário, plantador de igrejas, ter pregado e ter obtido impacto tremendo nessa cidade, em comparação com outras, não tantas, ou como Atenas, que pouquíssimos se converteram, talvez nenhuma igreja tenha sido lá plantada, me faz lembrar de uma parábola, que é a parábola do semeador. Seguindo o texto e a explicação, inferindo textos bíblicos, a Bíblia explica a própria Bíblia, a palavra diz que a semente plantada foi uma só. O semeador saiu a semear a palavra de Deus. A palavra era uma só, mas os frutos que nasceram foram diferentes. A depender do que, pastor? Do tipo de sermão que o pastor pregou? Não. Se o pastor teve habilidades de ensinar a palavra ou não, ou se o pastor era poderoso, era semideus, ou estava na antessala do Todo-Poderoso ou não? Não, nada disso. A depender do tipo de solo que recebia a palavra. Diz que um solo era rochoso, e a palavra não criou raízes, o sol veio e queimou. Outro solo era espinhoso, as sementes caíram entre os espinhos, e a fascinação das riquezas, os cuidados do mundo, sufocaram a palavra, e ela ficou infrutífera. Outro era pedregoso, e também recebeu a palavra com alegria, mas vieram
as perseguições e ela se escandalizou e então não deu frutos. Mas diz que houve uma semente que caiu na terra boa, na terra fértil, e essa semente produziu, ela deu frutos e Deus foi glorificado. E eu recebo que os nossos corações em Cristo Jesus, coração de ovelha, coração daqueles que diz: a ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, ou seja, não endureça a terra do coração. A tua terra é uma terra boa, amado, pronta para receber a palavra. E de antemão, como Éfeso, uma das igrejas de maior relevância do Novo Testamento, eu quero declarar grandes frutos de Deus na tua vida, amado. Que você possa ter grandes experiências com Deus, que você possa desatar muitos nós que estão feitos na vida, que você possa ver e reconhecer áreas que Deus quer operar na tua vida, para que você de fato avance com Deus, avance na vida espiritual, e você possa dizer como Paulo, à igreja de Éfeso: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. Olha lá o seu poder que opera em nós. Louvado seja Deus. Olha lá o poder, olha. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Amado, salvação é uma palavra muito ampla, tremenda e poderosa, e ela vai impactar cada área da vida do salvo, amado. Então Lucas declara que a palavra do Senhor se difundia e crescia com poder. O que isto quer dizer? Ele está revelando que a sua convicção como um escritor bíblico, quando nós, teologicamente falando, corretamente, Deus não nos dá revelação, Deus nos dá iluminação. A revelação foi aqui, na palavra de Deus, onde Deus revelou o coração dele, a sua vontade. Então, quando Deus revelou a Lucas o que era isso, ele identificou que a comunidade cristã está integralmente ligada à palavra do Senhor, e a vida desta comunidade é transformada pela palavra. Por isso que a palavra do Senhor crescia poderosamente. O poder da conversão, o poder que chama a metanoia, a mudança de caminho, a mudança de rumo, o poder que transforma. Aquele que mentia não minta mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que fazia o errado agora faz certo. Ou seja, a vida é transformada. Então, de maneira que uma vida sem a palavra de Deus é como uma lâmpada sem energia. Para que serve uma lâmpada sem energia? Olha lá, não serve para nada, está queimado. Parece que eu até mandei queimar, não foi não, ela já estava ali há muito tempo, mas tem que trocar, hein? Não serve para nada. Agora, uma lâmpada bonita, igual aquela lá atrás, ela até pisca, 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 ilumina tudo, fica bonito. Amado, a Bíblia diz: vós sois a luz do mundo. Deus quer te usar para brilhar nas trevas para a glória do Senhor. Então, sem a palavra é lâmpada sem energia. É como a fé sem obras. Então, veja dentro desse contexto, para entrar em Atos 20, precisamos entender o contexto vital. Atos 19, versículo 13 a 17, diz assim a palavra do Senhor: alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor sobre possessos de espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus. Olha agora, olha que intrigante isso daqui. Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Gente, essa gente não tinha vida com Jesus, essa gente não tinha relacionamento com Jesus, essa gente não conhecia Jesus. Eu vou expulsar o demônio, a quem lá o Anderson prega,
Pastor Ade, nada, amado, você vai expulsar o demônio em nome de Jesus Cristo, porque você tem relacionamento com Ele. Você conhece Jesus? Você ama Jesus? O Espírito Santo está na tua vida? Você tem buscado uma vida de oração? Então o poder de Deus está na tua vida. Diga amém por isso. Se você for expulsar um demônio, você vai expulsar o demônio em nome do que o Anderson prega? Que coisa é essa? Você vive de uma fé emprestada? Amado, quem vive de fé emprestada não chega longe. Você tem que ter aí o teu combustível, o teu tanque cheio, amado, vida com Deus para a glória do Senhor. Aí ele diz, olha lá, os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu, olha aí o que o espírito maligno respondeu: conheço a Jesus, sei quem é Paulo. E vocês? Quem é que são vocês? Quem é o João Chico na fila do João? Na fila do João. Na fila do pão. Ele é tão ninguém que a frase sai até errada. Quem é o Chico na fila do pão? Não é ninguém. Quem sois vós? Amado, mundo espiritual não é para ficar brincando. As pessoas ficam brincando com as coisas espirituais. Esse dia eu estava vendo na internet uma menina que estava brincando de Halloween, uma influencer aí. Diz que a menina acordou no dia seguinte desesperada. Teve lá um pesadelo terrível. Quando acordou, sentia lá uma presença diabólica no quarto dela. Aí o que ela fez? Correu para o louvor. Aí botou o louvor, aleluia. Abriu o olho, aleluia. Oh, tem ninguém, aleluia. Foi, depois digita na internet lá, influencer, Halloween. Bota isso, tu vai ver. Então, amado, vida espiritual não é o que eu digo, a pessoa fica lá na mesa, bota lá um copinho lá, quando o copo se mexer, todo mundo sai voado. Então, amado, em nome de Jesus, você é de Deus, você tem vida com Deus, você tem parte com Jesus, a tua vida é com o Senhor Jesus, e quando você invocar o nome do Senhor, você fará em verdade. Você vai fazer em verdade, você não vai usar o nome de Jesus em vão, você não vai invocar o nome de Jesus em vão. Diga amém por isso, amado. Aí ele diz, e o possesso do Espírito saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos, ou seja, humilhados e envergonhados, fugiram daquela casa. Aí diz que chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim de judeus como de gregos, habitantes de Éfeso. Olha a cidade aí que nós estamos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Louvado seja o Senhor. Amado, tem gente que engrandece o nome de Jesus quando essas coisas acontecem. Diz que o boato correu, que o próprio demônio disse, olha, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês estão usando o nome de Jesus errado, vocês estão usando o nome de Jesus como se fosse uma mera religião, vocês estão usando o nome de Jesus para ganhar fama, vocês estão usando o nome de Jesus para parecer o tal, que eu sou o tal, eu falo, eu faço o que eu quiser, eu apareço. Você se colocou no lugar de Jesus. Diz que o demônio soltou sobre eles, eles apanharam, ficaram desnudos, envergonhados e fugiram daquela cidade. Seja amado, era uma fé vazia, era uma lâmpada sem energia, era uma fé sem obras. Fé no Novo Testamento, nós estudamos isso no livro de Marcos. Você tem lá todos os capítulos de Marcos na nossa playlist da igreja. Fé no Novo Testamento é a mesma coisa que fazer. Um jogador de futebol, o interlocutor diz, e o jogador acreditou na jogada. O que ele quer dizer? O jogador acreditou, ele foi lá, correu e pegou a bola e fez, ele acreditou, ele fez alguma coisa. Amado, quem acredita faz. Eu não posso ter uma fé na palavra do Senhor e em fevereiro pular carnaval. Que fé é essa? Não é verdade?
Então eles estavam vendo como uma lâmpada sem energia. Como é que nós poderemos combater a opressão? Como é que nós poderemos combater a injustiça social se nós não tivermos a experiência da fé? A experiência da fé que converteu nossos corações e que nos dá consciência de onde nós fomos tirados. Amado, o homem ajuda o próximo quando ele tem consciência da miséria em que ele foi tirado, amado. Quando ele tem consciência da lama que ele foi tirada. Quando ele tem consciência que ele só é o que é pela graça de Deus. E quem sabe que é o que é pela graça de Deus é humilde. É humilde. Aí você ajuda. Como é que nós vamos ajudar a sociedade, a opressão, a questão da injustiça, sem as credenciais das obras? Sem empatia, sem generosidade, sem amor ao próximo, sem a prática da fé? Jesus disse: eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu estava com sede, vocês me deram água. Eu estava preso, vocês me foram visitar. Eu estava doente e vocês cuidaram de mim, da minha doença. Amado, quantas pessoas ficam abandonadas nos leitos de hospitais quando ninguém mais quer saber? Agora, quando está tudo bem, a pessoa tem dinheiro para te dar benefícios, fazer isso, aquilo, está cheio de gente. Ficou doente, colocou lá uma fralda, some todo mundo. Deus nos livre, amado, desta hipocrisia. Deus nos livre disso aí, amado. Que Deus levante muitos amados irmãos e irmãs, como por exemplo a irmã Angélica, que tem esse ministério para cuidar na capelania hospitalar de gente doente, gente sofrendo, gente que está lá na fragilidade da vida, assim como chegam nas igrejas todos os dias, gente frágeis, gente explorada na fé, gente que o mundo pisoteou, e que muitas chegam aqui desnudos e feridos, como os filhos de Seva, porque não entendiam o que era a fé e viviam uma mera religião. Mas pelo poder de Cristo, Lucas diz que a palavra crescia poderosamente na vida das pessoas. A palavra transforma, aleluia. A palavra transforma, a palavra ressignifica, a palavra regenera, de maneira que o cristão, quando coloca o pezinho onde não tem que, o Espírito Santo já está trabalhando nesta alma. Então, pela lealdade a Cristo, é o que está dentro do contexto de Atos 19 e 20, pela lealdade a Cristo, nós iremos caminhar muitas vezes na contramão secular, na contramão da cultura. Cristo não é contra a cultura, mas muitas coisas da cultura são contra Cristo, e nós precisamos nos posicionar e dizer: eu sou da Bíblia Sagrada, eu não vou diluir a minha fé contra a idolatria. Então é um grave perigo, é o ponto 2 desse contexto, usar o nome de Cristo de modo indevido, para oferir lucro, se locupletar em cima das riquezas da igreja. Amado, Deus me livre, eu não sou filho do diabo não, hein? Eu não sou filho do diabo não, eu sou ovelha. Nós não estamos aqui para nos locupletar em cima da igreja, jamais. Olha, amado, eu digo de todo o coração, se qualquer pessoa dentro desta igreja, ou me ouvindo pela internet, acha que eu sou ladrão, e estou aqui para roubar a igreja, não dizima mais, não oferta mais. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus, já há muitos anos, desde quando fui levantado ao ministério pastoral, temos uma vida íntegra e proba, e queremos servir a Deus com toda alegria. E eu declaro que Deus vai usar a tua vida grandemente, em nome de Jesus. Agora veja o resultado do que é a pregação da palavra, em Atos 19, 18 a 20. Diz que muitos dos que, está aqui em Éfeso, hein? Isso aqui são os frutos de Éfeso. Muitos dos que creram, vieram fazendo o quê? Confessando, denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos, calculados os seus preços, achou-se que contavam 50.000 peças de prata, 50.000 dias de trabalho.
Versículo 20: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Louvado seja o nome do Senhor, amado. Então, a pregação da fé é vista nas obras, amado. Diz que Paulo passou 3 anos naquele lugar, e os 3 anos que Paulo passou pregando naquele lugar, a fé foi vista na vida daqueles que receberam a palavra, a fé foi vista, a idolatria foi desarticulada. Amado, quantas vezes a pessoa passa 10 anos na igreja e continua lá com uma idolatriazinha dentro de casa, continua lá mantendo o seu altarzinho para não sei o que, as suas idolatrias pessoais, 10, 20 anos, não mudou, não transformou. Que palavra é essa que você está ouvindo? Que evangelho é esse que você está recebendo? Livros de feitiçaria foram queimados em praça pública, 50 mil denários em livros e materiais foram queimados, e ninguém da equipe missionária de Paulo pensou: não queima não, vamos vender isso daí, que vai ajudar na obra missionária. Amado, dinheiro do capeta não pode entrar na casa do Senhor, amado. Na casa do Senhor tem que entrar o fruto dos dízimos e ofertas dos amados irmãos em Cristo Jesus. É santo, é para a obra de Jesus, é para salvar almas. Diga amém, glória a Deus por isso. Então esses crentes que eram carnais e confessavam as suas práticas antigas, que não haviam abandonado ainda, haviam se convertido, mas não haviam abandonado as práticas da vida antiga, diz que a palavra foi impactante, e eles vieram denunciando as suas próprias obras. Toda vez que um crente cala os seus pecados e vive uma fé dupla, uma vida dupla, não existe fé dupla, uma vida dupla, uma fé mentirosa, ele vive uma religião vazia. O salmista Davi, em 32, 3 a 7 de Salmos, ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Oh Jesus, tu és tão lindo, Pai. Olha ali, amada, a ceia do Senhor. Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amado, não tenha esconderijos para Deus, não se esconda de Deus. Esconder-se de Deus é o fruto do pecado do jardim do Éden, quando ele pegou lá a frutinha que não tinha que pegar e ouviu a voz do Senhor vindo no jardim, ele se escondeu do Senhor, e veio a voz de Deus: Adão. E Deus é tão tremendo. Deus, não é que Deus esteja fazendo teatro, é que Deus vai até onde o homem pode. Tu acha que Deus não sabia onde Adão estava? Mas Adão é que precisava de ouvir esta pergunta, que ele não estava acostumado. Adão estava acostumado à presença de Deus ali livre. Adão, onde você está? Ah, Senhor, eu ouvi a tua voz no meio do jardim, e aí eu me escondi. Eu tive medo e eu me escondi. Ora, Adão, mas você, quando ouvia a minha voz no jardim, você vinha ter comunhão comigo, agora você se escondeu. Você comeu o fruto que eu mandei que você não comesse? Comi, mas olha só, a culpa não foi minha não, a culpa foi de Eva. A culpa nunca é nossa, né, amado? A culpa é de Eva. Não, Senhor, vou dizer uma coisa, a culpa também não é minha. O Senhor fez aquela serpente ali, foi aquela serpente a culpada. E, amado, no fim das contas, todo mundo pagou o pato. E nós pagamos o pato até hoje, amado. Até hoje. Mas olha só, volta lá, filho, não vai embora não. Versículo adiante.
Volta a ser. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar. Até a luz piscou ali, falou no tempo de encontrar, a luz quase voltou. E assim, com efeito, quando transbordarem muitas águas, elas não o atingirão. Versículo 7, tu és o meu esconderijo. Diga aí amém por isso, amado. Você tem Jesus como teu esconderijo, amado. Então leia esse restante, ele diz assim: tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Oh, glória a Deus. O original hebraico diz que são cantos retumbantes de livramento. Você sabe o que eu imagino, o que é um canto retumbante de livramento? É Josué com o povo envolvendo Jericó com um grande trombete de livramento. E diz que aquelas muralhas todas caíram por terra. Amado, quando nós estamos tendo um sonido claro, um canto de livramento, uma boca que confessa Jesus, uma vida que celebra o Senhor, e diz que aqueles homens vieram publicamente confessando as suas más obras, publicamente, dizendo: Senhor, eu não quero mais nada com o pecado, eu não quero mais nada com o mundo promete vida e paga com a morte, promete liberdade e paga com a escravidão. Eu quero Jesus. Diz que as muralhas do pecado caíram por terra. Todas as muralhas do pecado têm que cair por terra quando a nossa vida é cercada por alegres cantos de livramento, amado. É a vida cristã, é a vida da fé, é a vida daquele que confessa a sua vida diante de Deus como fruto da pregação da palavra. Agora, eu quero pontuar que é importante, amado, a expressão, a palavra do Senhor crescia em poder. Estamos entendendo que uma vida cristã, uma igreja, precisa da palavra, e essa palavra transforma a vida. Esse é o poder da palavra, ela transforma a vida. Agora, o pano de fundo dessa expressão, isso é apenas para pontuar, que nós vamos tratar ainda posteriormente, é porque Paulo estava ali numa obra missionária de compaixão e misericórdia, recolhendo ofertas para levar para os pobres da Judéia. Ele estava recolhendo ofertas entre o povo gentílico para levar essas ofertas para os crentes da Judéia. E uma vez que aqueles crentes da Judéia, judeus, aceitassem a oferta material dos crentes gentílicos, eles estavam dizendo: nós aceitamos vocês como nossos irmãos em Cristo Jesus. Ou seja, a prática da fé estava mostrando a ligação que eles tinham. Amado, que em nome de Jesus, em Cristo Jesus, os irmãos da fé saibam levar as cargas uns dos outros, os fardos uns dos outros. Chorai com os que choram. Nós não podemos apenas querer nos alegrar com os que se alegram, chore com os que choram também. Ou será que você vai tratar bem a banho-maria só quem tem um dízimo alto na igreja, e o humilde que chega e que dá um salário mínimo você vai desprezar? Ou você vai ficar rasgando seda para quem pode te abrir uma porta de emprego e para o patrão, e depois pelas costas você é outra pessoa? Amado, nós tratamos com amor, respeito, carinho toda pessoa em nome do Senhor Jesus. E isso não impede que você tenha as suas afinidades pessoais, aí é diferente. Mas isso não pode ter nada a ver com dinheiro, senão você é um hipócrita. Isso não pode ter a ver nada com benefícios pessoais, senão você talvez não seja nem ovelha. Mas se você é uma ovelha de Jesus, e quem é ovelha de Jesus, diga amém. Tem um pano de fundo de compaixão e misericórdia. Amado, cada pequenino que você ajudar nesta vida é um pão que você está dando nas mãos de Jesus. Cada copo de água fria que você serve para uma pessoa no amor de Cristo é para Jesus que você está servindo. A tua teologia vai moldar a tua vida, amado.
Se a tua teologia for ruim, a tua moral será ruim. Se a tua teologia for equivocada, tuas práticas serão equivocadas. Mas se o poder da palavra alcançar a tua vida, a tua moral vai levantar, a tua vida vai ser transformada e você vai glorificar a Cristo também com as tuas obras. Então, na prática, se tiver que resumir a mensagem toda numa frase, é esta: na prática da vida e do culto cristão, o encorajamento, que pode se dar de diversas maneiras, como pano de fundo, Paulo estava encorajando financeiramente os crentes da Judéia, iria, mas aqui no texto que estamos estudando foi através da pregação. Então, na prática da vida e no culto cristão, o encorajamento e o partir do pão são fatores fundamentais para ajudar o cristão no seu crescimento espiritual. Se você tem encorajamento, exortação e o partir do pão de diversas maneiras, ajuda, chorar com os que choram, ofertas, você ajudou o irmão, você aconselhou espiritualmente, você tem amizade, comunhão, koinonia, isso tudo, crescimento espiritual. Crentes maduros em nome de Jesus. Crentes que digam, como Paulo disse, Filipenses 4, 13 e 14. Ficamos só no 13, mas o 14 é tão importante quanto. Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Você crê nesta palavra? Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece? Eu posso, diga eu posso, eu creio. Mas não parou aí. Versículo 14. Todavia, conjunção adversativa, todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Como é bom ver um rosto amigo num dia de guerra. Mas no dia que o ônibus me atropelou de moto ali no Jacaré, fechou, eu caí, dedo arrebentado e sangue e tudo mais, chão, parecia, me sentia, agora eu sei como se sente um ovo frito, fritando ali no asfalto. Aí de repente apareceu um amigo lá da padaria Santa Marta. Quando eu vi o amigo, oh meu irmão, aleluia, toma aqui, segura minha carteira aí, o celular, vai ver um monte de gente perto. A gente fica com receios, né? Um monte de gente, você tem ali, sabe, vê um rosto amigo. Eu vou lhe dizer, amado, pessoal extremamente solícito, veio com um papelão, colocou assim na frente. Eu me senti ali, parece até, tinha gente até abanando. Eu falei, gente, o povo brasileiro é uma bênção, amado. O povo brasileiro é uma bênção. Trouxeram água, não, a água não podia beber, mas abanaram, botaram o papelão, o cara ficou segurando o papelão assim, botou o papelão de baixo. Então, mas o rosto amigo faz diferença. Amado, que Deus levante pessoas amigas na tua caminhada, na tua jornada, para fortalecer o partir do pão. E na fé cristã, a comunidade há de celebrar a vitória de Cristo sobre a morte, fato que ocorreu no primeiro dia da semana. Então, na prática da vida e do culto cristão, o encorajamento e o partir do pão são fatores fundamentais para ajudar o cristão em seu crescimento espiritual. Atos 20, 7 a 12. Entendemos o pano de fundo que era a palavra de Deus que estava sendo pregada e transformando vidas poderosamente. Não poderia ser diferente. Paulo chega aqui agora em Troade, Atos 27, até o versículo 12, diz que no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia ter seguido viagem para outro lado, e Lucas não informa o porquê, estava ali fazendo o quê? Exortando os irmãos. A exortação aqui não é cajadada. Cajadada é admoestação. Aqui ele estava exortando os irmãos, ele estava encorajando os irmãos, ele estava mostrando o caminho aos irmãos, exortando, e diz que prolongou o discurso até meia-noite. Versículo 8, havia muitas lâmpadas no cenáculo, as lamparinas, aquelas lamparinas de antigamente, não era assim eletrônica, era lamparina que saía aquela fumacinha. Então você imagina um ambiente cheio de fumaça, Paulo pregando até meia-noite, e aí estava tudo escuro, estavam reunidos no segundo andar da casa. Versículo 9, diz que um jovem chamado
chamado Eliardo, não, desculpa, não era Eliardo, era Eutico, era eu, amado, louvado seja Deus pela tua vida, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Versículo 10, descendo porém Paulo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão, comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se, eu recebo na minha, tu recebe na tua, grandemente confortados. Aqui existem duas coisas importantes no mundo cristão, no mundo do cristianismo e da fé cristã. São duas palavras gregas do Novo Testamento, que é o querigma e a koinonia. Querigma, e eu vou explicar, o querigma e a koinonia da comunidade cristã são elementos vitais que agem concomitantemente para a transformação dos indivíduos. Querigma é a proclamação da palavra, é o anúncio da palavra, e koinonia é a comunhão dos santos. Então, o anúncio da palavra, os discursos prolongados, e a koinonia, diz que os irmãos foram até a alva. Paulo tinha que ter tomado outro caminho, não, eu vou parar aqui, ficou até de madrugada, manhã seguinte, para depois pegar o barco e ir embora. Koinonia, amado, isto é, que contribui para a transformação de um indivíduo, é o ambiente terapêutico da casa do Senhor. A Bíblia diz que, descendo a casa do oleiro, chegou na casa do Senhor, e o profeta viu o barro nas mãos do oleiro que se estragou, e como o barro nas mãos do oleiro que se estragou, o Senhor fez dele um novo vaso. Amado, que Deus faça esta manhã um novo vaso, tratado, curado, restaurado, aparando arestas, aqueles buraquinhos onde fica vazando água, o Senhor faça aí as impurezas, que em nome de Jesus a tua vida seja tocada pela palavra. Estava ali Paulo com o querigma, a anunciação da palavra, e os irmãos no partir do pão, a koinonia. Ou seja, amado, entenda uma coisa, assim como Jesus fez com Lázaro ressuscitando, e Pedro com Tabita, aqui Paulo faz com Eutico, tirando aquele jovem das garras da morte. O milagre não é uma finalidade em si, todo milagre anuncia alguma coisa que Deus quer fazer e anunciar. Quando Jesus demorou 4 dias para chegar até Lázaro, havia naquele momento, naquela comunidade, uma cultura que dizia assim: se uma pessoa morrer e for ressuscitada até o 3º dia, pode acontecer de um homem piedoso orar a Deus e Deus ressuscitar. Mas se alguém ressuscitar do 4º dia em diante, só Deus pode fazer essa obra. Jesus demorou 4 dias. E quando ele chegou, Marta disse: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão estaria vivo. Calma, minha filha. E diz que a voz de Jesus trouxe o morto de volta. Você sabe o que Jesus estava dizendo para aquela gente? Que só Ele, como Deus, poderia ressuscitar aquele Lázaro. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Deus. Depois, quando Pedro chegou a Tabita, Pedro estava numa correria de um lado para o outro, e Pedro foi até Tabita não para ressuscitá-la, mas para consolar as pessoas. Amado, toda vez que você está disponível nas mãos do Senhor, Deus vai te surpreender e fazer algo maior que você imagina. Deus vai te surpreender e fazer além do que você está pedindo. Pedro foi lá, orou para consolar, as mulheres choravam, e Jesus falou: vamos levantar essa Tabita. Amado, quando você estiver plenamente disponível nas mãos do Senhor, Deus vai fazer muito além na tua vida, amado. Diga: eu recebo esta palavra. Então, ovelhinha amada, Paulo agora, na pregação da palavra, ele foi lá, estava pregando, o jovem caiu, morreu. Aí diz que Paulo foi lá,
deitou sobre o menino, ressuscitou ele, e fez o quê? Voltou para a pregação, para o partir do pão, e o pessoal, todo mundo voltou com ele. Lá de manhã cedo, quando Paulo foi embora, eles saíram com o menino vivo, grandemente confortado. Me parece que no registro de texto, ele coloca esse milagre da ressurreição de um jovem, como alguma coisa que foi feita no intervalo entre uma coisa e outra. Paulo estava pregando, morreu o garoto, peraí rapidinho, vou lá, ressuscita, deixa eu voltar para pregar. Amado, era o querigma, era a anunciação da palavra, era a proclamação da verdade do evangelho. Este é o encorajamento da igreja por meio da palavra. Agora diz que eles estavam também cultuando, e Paulo em nenhum momento ensina que a solenidade em nenhum momento pode ser interrompida. Ele interrompeu a solenidade, ele interrompeu o querigma, ele interrompeu aquele momento de anunciação e foi até o jovem para acudi-lo. O que isso nos mostra? A igreja, na sua vida interior, na sua vida cotidiana, no seu movimento cotidiano, inclui o socorro ao necessitado. Nós pregamos a palavra, mas nós socorremos os necessitados. Nós anunciamos a Jesus, o aspecto vertical, mas a igreja abraça a humanidade no aspecto horizontal. E onde a igreja estiver andando e abraçando muitos mortos, estará lá a comunhão dos santos, levantando eúticos, levantando caídos, levantando enfermos, e através das suas obras, mostrando a fé que está na sua boca, mostrando a fé que está nas suas palavras. Porque, amado, muitos não, disse Billy Graham, muitos nunca irão ler a Bíblia. Aliás, a única Bíblia que elas irão ler é a Bíblia da tua vida. Qual é a mensagem que a tua vida está proclamando? Então, o Deus de Paulo é o Deus da igreja, é o Deus da vida, é o Deus que responde gloriosamente sobre os poderes da morte. Este é o Deus que age com misericórdia sobre o necessitado. E que nesta manhã, amado, cada crente em Cristo Jesus que serve o Deus de Paulo, que é o teu Deus também, diga amém por isso. Porque nós não somos como os filhos de Selma. Olha o Deus do irmãozinho, mas eu não tenho relacionamento com ele. Amado, o Deus de Paulo, de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o teu Deus. É o teu Senhor, que você ama, tem relacionamento com Ele, tem vida de oração, tem leitura bíblica, tem comunhão com o Senhor, tem querigma, tem coinonia. Amado, que Deus te use grandemente neste mundo, para agarrar esses eúticos e levantá-los do chão. Diga amém por isto. Então este milagre foi motivo de grande conforto. Agora, note porém, que eles quando saíram com o jovem, eles não saíram gritando ou anunciando milagre. Olha o Eutico ressuscitou, olha o Eutico ressuscitou. Não, não porque o milagre seja pequeno, não porque eles estivessem diminuindo o milagre, mas porque existe um milagre ainda maior que a ressurreição de um eútico. É a ressurreição de muitos eúticos, pela presença de Deus manifesta através da igreja de Jesus. É a presença de Deus nas nossas vidas, diariamente, e também no partir do pão. Quantos eúticos entram nas igrejas todos os dias e são ressuscitados? Quantos eúticos entram sem esperança, sem sonhos, inanimados, amorfos, vivendo o curso deste mundo, e quando colocam os pés na casa do Senhor, o querigma da palavra e a coinonia do abraço dos Paulos, dos irmãos, restaram a vida desses homens. Esse é o grande milagre. Esse é o grande milagre. Efésios capítulo 2 diz isso para nós: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e vossos pecados.
Há muito mais poder na ressurreição de um morto espiritual do que na ressurreição de um eutico físico. Versículo 2: dos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos. Sim, amado, ó, lá para trás, outrora, segundo as inclinações da nossa carne. O que aqueles irmãozinhos lá em Éfeso fizeram? Os irmãozinhos que já tinham sido convertidos, mas eram crentes carnais, como os lá de Corinto. Eles vieram denunciando as suas próprias obras. Amados, que a palavra do Senhor nos leve a uma vida de santificação. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza da carne, filhos da ira como os demais. Mas Deus, diga amém, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais. Ou seja, a palavra querigma que nos ressuscitou, ela ressuscitou poderosamente, ela transforma a nossa vida, amado. Se você tem comunhão com a palavra vai te afastar do pecado. Mas se você der muita atenção para o pecado pode fazer o quê? Te afastar da palavra. Por isso, Paulo diz: não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito de Deus. Versículo 7 e 8: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça e bondade para conosco, Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante, 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Você tem este dom na tua vida, amado. Você tem este dom, você é um salvo. Éramos um eutico, somos ressuscitados em Cristo. 19 e 20. Assim já não sois estrangeiros, não sois peregrinos, você é concidadão dos santos, é da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, apóstolos e profetas bíblicos, apóstolos e profetas que andaram com Jesus, apóstolos e profetas que Jesus revelou a palavra, para escrever a palavra, é sobre o fundamento destes apóstolos, aqui na Bíblia Sagrada. Não é apóstolinho por aí, que prega heresia, é a palavra de Deus. Profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Pedra angular. Então, amados, eu tenho alguns minutos, 3 minutos para terminar. Na fé cristã, a comunidade evangélica celebra, portanto, já vimos o querigma, a anunciação, a palavra, já vimos o partir do pão, que ela cresce poderosamente. Ou seja, Atos 27 a 12 é a expressão, é o desenrolar de Atos 19 e 20. A palavra cresce poderosamente. Você vê isso em Atos 27 a 12. Mas como hoje sei, eu preciso terminar. Nós celebramos a fé no primeiro dia da semana. Diz que esses homens estavam reunidos em Trode no primeiro dia da semana, celebrando a ceia, assim como nós, o partir do pão, sobre a vitória de Cristo Jesus sobre a morte. Então, amados, esta fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, a palavra de Cristo. Qual é a palavra de Cristo, pastor? Podemos resumir de 2 maneiras. Romanos 1,16: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, o que é o Evangelho? Pormenorizadamente falando, Cristo morreu pelos nossos pecados, mas no primeiro dia da semana a pedra foi removida, Jesus ressuscitou. Lucas 24, versículos 1 a 8, diz assim que no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro.
Mas ao entrar e não achar o corpo do Senhor Jesus, aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: olha aí o anúncio. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. E diz que elas se lembraram então das suas palavras. Olha o anúncio, amado, em todo o contexto. Você está vendo aqui, aqui quem escreveu esse evangelho foi Lucas, quem escreveu Atos foi Lucas, ou seja, Lucas dá toda a atenção para o querigma, a anunciação e a koinonia, porque essas são bases da nossa fé. E quando nós vivemos a palavra de Jesus e proclamamos esta palavra, nós estamos vivendo o Cristo ressuscitado, aquele que deixou o túmulo vazio, aquele que está no seio da igreja, aquele que levanta Eúticos dos mortos, aquele que vos deu vida quando você estava morto em pecados e delitos, aquele que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então, esta atividade da palavra celebra a vida sobre a morte. A palavra diz que o primeiro Adão nos matou pelo pecado da desobediência no jardim do Éden, mas o segundo Adão nos deu vida pela obediência à palavra, apesar de estar num deserto. A diferença entre o primeiro e o segundo Adão, qual foi, pastor? A obediência à palavra. A obediência à palavra. Então, amado, isto aí é mais poderoso, é mais milagroso, é mais surpreendente, é mais inspirador do que qualquer outro milagre que se possa imaginar. Esta pedra removida, a ressurreição de Cristo Jesus, o Cristo que nele nos faz ressurgir dos mortos e nos dá vida eterna, perdoando todos os nossos pecados. Isto é mais milagroso do que qualquer outro milagre, irmão amado. Isto é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Milagres externos não produzem conversão interna. O que o povo de Israel via mar vermelho se abrir, codornizes, fogo do céu e tantas coisas, e gente, um dia depois já estava reclamando, murmurando, querendo apedrejar Moisés e falando tantas coisas. Por quê? Porque milagres externos não produzem conversão interna. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram na minha palavra. Amado, você é bem-aventurado em Cristo Jesus, porque você crê no querigma, você recebeu a palavra cresceu poderosamente na tua vida, amado. Sim ou não? Sim ou não? Sim! Você é uma nova criatura em Jesus, lavado e remido pelo sangue do Senhor. Então esse poder manifesta-se gloriosamente na ressurreição de Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo vive ou não vive em você? Então diga comigo, logo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, vivo pela fé, no amor de Cristo Jesus. Amado, pela fé você é uma nova criatura. Pela fé as coisas antigas já passaram. Pela fé tudo se fez novo. Pela fé você vive em novidade de espírito. Pela fé você pode, em Cristo Jesus, dizer não para o pecado. Aquela liberdade que o primeiro homem teve no jardim do Éden, de dizer não para o pecado, mas ele decidiu pecar. Hoje, novamente, em Cristo Jesus, porque Ele te escolheu, você tem poder para dizer não para o pecado, porque você é uma nova criatura. Diga amém por isso, amado.
Olha lá, amado, eu vou lhe dizer uma coisa, esse é o nosso primeiro dia da semana, amado. Não só literalmente que é o domingo, mas quando nós entendemos que Cristo vive em nós, nasceu em nós e nos ressuscitou, este é o nosso primeiro dia da semana, é o dia que a pedra é removida, a pedra do pecado é tirada, a pedra da vida velha é tirada, a pedra da vida da carne é tirada, e muitos anjos vão ver a tua vida, e como ministros que são, vão contribuir com a tua vida, porque você é um regenerado em Cristo Jesus. Muitos estão buscando Cristo dentre os mortos, mas Cristo vive e reina para todo sempre. Tito capítulo 3, versículos 3 a 5 diz: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de nosso Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador de quem? Do Espírito Santo. Por isso que tem um corinho: Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Diga isso, amado, diga: Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Oh, eu recebo esta palavra. Versículo 6 diz a palavra do Senhor: Ele derramou sobre nós ricamente o Espírito Santo por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E olha o resultado disso na prática da fé. Fiel é esta palavra, e quero que tocante estas coisas faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras, querigma e koinonia, anunciação da palavra, vida prática, lâmpada que tenha luz, fé que tenha obras, prática das boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, irmão, eu tenho 2 minutos e termino. Nascidos de novo para uma nova realidade, inseridos na comunidade cristã. Em primeiro lugar, você não está sozinho neste mundo. Você está inserido na família de Deus. Para uma nova realidade em Cristo Jesus. Saiba que esses milagres é que devem ser anunciados. Anuncie, amado, para o mundo, que Jesus ressuscitou você da morte. Anuncie para todo mundo que Cristo vive e reina para todo sempre na tua vida. Anuncie para todo mundo que Deus te inseriu numa comunidade cristã, na qual você desfruta da comunhão, do amor em Cristo Jesus, da sinceridade sem hipocrisia. Anuncie para o mundo que você não busca mais Cristo dentre os mortos, porque Cristo vive e Ele reina sobre a tua vida. Amados, sem esses milagres, nenhum outro milagre faz sentido. E comparado a esses milagres, todos os outros milagres são pálidos, são cinzas. Oh, comprei um carro zero. Ah, tem agora uma casa nova. Recebi Jesus e fui perdoado de todos os meus pecados. Fui transportado das trevas para a luz. Sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Será que algum milagre físico, humano, fenomenológico, sem a bênção espiritual, teria algum valor? Mas se você tem Cristo Jesus, então, amado, tu és feliz nesta terra. Todas as outras coisas podem ser acrescentadas, não temos nada contra, e que você possa prosperar muito na vida. Mas o tanto quanto você prosperar, você tem a obrigação de abençoar a casa do Senhor.
Você tem a obrigação de abençoar irmãos que estão em necessidade. Você tem o compromisso com Deus, porque você tem o querigma e você tem a koinonia. 1 Pedro 1, 22 a 25, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes, quem é que foi regenerado neste lugar, amado? Você tem Jesus na tua vida? Olha aí, ó, fostes regenerados, não de semente. Você não foi regenerado porque eu comprei a tua regeneração com dinheiro, prata e ouro, não por coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Aleluia! Olha lá, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, querigma, a qual vive e ela é permanente. Pois toda carne é como a erva. Olha aí agora a comparação. Comparado a esse milagre, tudo é cinza, é cor de burro como foge. Cor de burro quando foge. É aquela cor, não sei qual é a cor de burro quando foge. Eu nunca vi um burro fugindo. Mas eu imagino que é alguma coisa meio pastel, assim, meio palha. É assim, amado. Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca essa erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, aí eu vou colocar como pergunta aqui, com a autorização do Espírito de Deus, não quero jamais ferir o texto bíblico, respeito o texto bíblico, vou perguntar: esta é a palavra que nos tem sido evangelizada? Não digo aqui na nossa igreja, não, digo no Brasil, no mundo. Será que esta é a palavra que tem sido evangelizada? Bom, em muito sim, mas quanto mais vemos que o dia se aproxima, a apostasia é maior, as pessoas se cercam de mestres segundo as suas cobiças, e o evangelho se tornou mensagem de coach, pragmatista e o que dá certo. Amado, que isso fique longe da nossa igreja, mas bem longe da nossa igreja, esse evangelho mentiroso do capeta, ele e os seus pregadores, porque Paulo disse que se alguém vier e anunciar um evangelho que não seja esse, ele seja maldito. Que nós tenhamos respeito pela palavra. Está no altar pregando, ou está evangelizando alguém, pregue a palavra, porque a palavra tem que ser respeitada. Era isso que Paulo fazia em Éfeso. Foi isso que levou aquelas pessoas a denunciarem as suas próprias obras. Foi isso que levou em Troade, naquele culto prolongado, da noite inteira, da noite de sábado até a manhã de domingo, a noite inteira ouvindo a palavra, a pregação. Pessoas que estavam interessadas na palavra. Houve lá um milagre, e eu vou concluir fazendo aplicação sobre isso. Primeiro, se a igreja necessita, o verbo é necessitar. Se a igreja necessita de milagres para validar a sua fé, é porque ela precisa redescobrir quem é o Espírito Santo. Ela precisa redescobrir o que é o lavar do Espírito Santo, porque ela nunca foi lavada pelo Espírito Santo. Eu posso nunca mais ver nenhum milagre na minha frente. O maior milagre está aqui. É o Espírito Santo que está aqui todos os dias. Podem queimar todas as Bíblias da face da terra, mas daqui de dentro, ninguém tira mais a palavra de mim. Se você precisa ficar vendo milagre para nutrir a sua fé, você precisa orar mais a Deus, e ler mais a sua palavra, e ter mais comunhão, querigma
e koinonia. A questão da morte de Eutico não é uma questão sobre culpados. Porque Paulo é prolixo, pregou muito, ou porque as lâmpadas tinham fumacinha, ele pegou no sono e dormiu. Não é uma questão de culpados. Era para mostrar que Paulo recebeu o poder de Deus para trazer aquele jovem à vida. Mas, como ele trouxe aquele jovem à vida? Ele não falou nada para o jovem. Ele poderia ter falado, mas ele fez o que 2 profetas do Antigo Testamento fizeram. Deitou sobre o menino, a carne do menino aqueceu, e ele ressuscitou. Paulo abraçou aquele menino. Olha, meu amado, você pode não ter dom de pregador, você pode não saber falar muito bem, mas se você souber dar um bom abraço, muita gente vai ser ressuscitada dos mortos. Se você souber praticar a fé que transformou a sua vida, muita gente vai ser transformada através do teu testemunho. Como é que o marido ganha a mulher incrédula? Como é que a mulher cristã ganha o marido incrédulo? Sem palavra alguma. Não é que você vai casar com o incrédulo se você já é convertido, mas ali no texto, eles se converteram depois que já eram casados, então não era para se separar. Como é que um ganha o outro? Sem palavra alguma, mas no convívio, o cônjuge será santificado. Que Deus te use, amado, grandiosa e poderosamente. Então o poder da ressurreição está no querigma, mas está na koinonia, está na demonstração. Portanto, graças a Deus, segundo lugar e último, que Cristo nos ressuscitou, para que nós, mesmo quando não virmos milagres na nossa frente, continuemos sempre tendo a esperança da vida eterna. Afinal, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo vive e reina, Ele habita em nossa vida para todo sempre. E eu termino com João capítulo 11. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Que qualquer Eutico que estivesse aí na tua vida, possa ser pelo abraço da comunhão, pelo querigma da palavra, ser ressuscitado. E que em Cristo Jesus, ao sair pelo caminho, não se preocupe em ficar anunciando milagres. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo outro. O maior milagre foi Paulo ter ressuscitado aquele menino. Legal, deixa eu voltar lá. Tem que continuar pregando a palavra. Muitos Eúticos serão ressuscitados pelo teu testemunho de vida, às vezes sem palavra, e também com a palavra. Coloque-se nas mãos do Senhor, e o mesmo impacto que Éfeso teve, nós iremos impactar a nossa nação. Que assim seja, assim diz o Senhor.